Hoje eu recebo um amigo que é um radar de tendências, reflexões e provocações. De origem portuguesa, ele é formado em Direito pelo Mackenzie, tem especialização pela FGV, Master of Law e especialização em Liderança pela Harvard Law School. Entre seus cases de sucesso estão as desapropriações do Rodoanel, o aeroporto de Viracopos e as linhas do metrô de São Paulo. Ele é um advogado e karateca que facilmente poderia ser definido como um empreendedor ou um filósofo contemporâneo. Sempre agitado e com muitos projetos, particularmente eu acho que eu faço muita coisa, mas esse cara aqui na minha frente é inspiração pura em todas as dimensões. Família, trabalho, vida pessoal. Sempre apaixonado pela vida e com um profundo sentimento e busca pelo autodesenvolvimento. É aquele amigo que você sempre quer ter por perto, que está sempre reunindo a turma, mas sem nunca deixar de lado a atenção e cuidado com a família. Ventura Pires, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer, Baza. Obrigado pelas palavras, eu espero que eu faça honra, acho que é o seu carinho pela minha pessoa, viu? Mas é um orgulho estar aqui com você, participando da sua audiência e trocando experiência de vida, né? O que a gente fez pelo caminho, vai fazer ainda pela frente e olhar essa vida, esse mundo de negócios, de aprendizado que a gente tem. Muito obrigado, Baza. Pô, eu que fico muito feliz, que bom que deu certo aqui da gente bater as agendas. E Ventura, começando já, você tem origem portuguesa. O que você acredita que foi diferente da sua criação para uma criação tradicional que a gente conhece no Brasil? Essa questão do imigrante é muito forte, né? O Brasil, a nossa sociedade, eu sou a primeira geração do imigrante português, minha mãe espanhola da Galícia, meu avô português veio fugido da Segunda Guerra, o meu espanhol veio da Primeira Guerra, né? Então, toda a cultura do imigrante, de fazer pela vida, de lutar, de esforço, de todo dia a dia, não tem mau tempo, de acreditar no futuro, acreditar na sua capacidade, né? E também preservar hoje para gastar amanhã, né? Tem um livro do Gianetti, que é O Valor do Amanhã, ele fala muito isso, né? Você poupa hoje para gastar amanhã ou gasta hoje para o amanhã, né? E o imigrante é natural isso, né? Ele poupa, porque ele não sabe o que vem amanhã, ainda mais vindo com a Segunda Guerra Mundial e da Primeira, né? Então, isso foi muito introjetado em mim, a questão de empreender, a questão de não temer as coisas, de ter coragem pela vida e fazer. Mas uma coisa que me chama muito a atenção no seu perfil é que, cara, você está sempre desafiando o pensamento convencional. E eu fico imaginando aqui, principalmente, imaginando você vindo de uma família tradicional portuguesa, o quanto devia ter sido desafiador ser um livre pensador numa família com raízes culturais aí tão fortes. Eu acho que o meu pai inspirou muito isso, né? Meu pai, ele veio muito pobre para cá, ele foi de Mascate a um broker de small business, ele tinha contato do padeiro ao governador, né? E ele fez a 4ª série escolar na geração dele, na época dele, né? Então era um homem muito político, assim, muito hábil com as pessoas, muito carismático, empático, né? E ele sempre incentivou ele a fazer direito. Ele teve um acidente, teve uma interrupção na vida dele, e aí ele voltou para os negócios, mas ele sempre incentivou muito eu e meu irmão a estudarmos. Então ele achava que o direito era um curso, e realmente é um curso fantástico de base, né? E eu tinha já tendência para administração e finanças. Talvez eu seria banqueiro ao invés de advogado, né? Mas aí o caminho vai fazendo pela vida e eu, pelo incentivo dele, depois minha curiosidade, eu sempre pensei meio fora, eu morei fora de São Paulo, em Aldeia da Serra, e fazia muito esporte, fui faixa preta de karatê aos 16, era viciado nisso, então eu lia Confúcio, eu lia Lao Tse, eu lia Zen Budismo aos 13 anos de idade, eram os livros que eu consumia para fazer minha mente flexível, né? Então, eu acho que vem muita inspiração do meu pai, de conhecer as coisas do mundo e lidar com as pessoas. E você sempre foi esse cara apaixonado pelo mundo ou teve algum momento que foi uma virada de chave na tua vida para essa visão mais ampliada? Baza, eu sempre pensei, onde não tem ninguém é lá que eu vou, né? Então, sabe aquela história de você fazer a trilha que ninguém abriu? Né? Em 1990 eu tinha 18 anos, eu estava na China de mochila. Um ano depois do massacre da Paz, da Praça da Paz, no Natal, sozinho, a China ainda era fechada, estava começando a abrir. Então, estava na Malásia em 90, Bali, o pessoal estava pescando nu ainda em Bali em 90, tinha 200 mil pessoas. Sempre pensei
em fazer o não convencional, onde não estão as pessoas, o ir lá e fazer algo, né? E aí, dentro dessa dinâmica, esse lado aventureiro, eu queria explorar um pouquinho mais, porque ele não me parece uma escolha óbvia para uma carreira de advogado. Me conta mais dessa escolha e a influência que você teve aí para chegar no curso que você fez. Realmente o advogado ele não entra muito no fit. Hoje eu me defino como um empreendedor advogado, ou um empreendedor que foi advogado, mas eu empreendi muito no direito. A minha veia, eu acabei entrando na faculdade aos 17 anos, me formei muito por orientação do meu pai, e antes disso eu trabalhava muito com ele, eu vivia o mundo de comércio, o mundo que ele fez de negócios e de construção também, que me inspirou. Épocas outras que você podia dirigir com 13... Bom, não sei se eu posso colocar aqui, mas fazia com 13 anos, dirigia uma Saveiro construindo sobrados em São Paulo, nos bairros, 14 anos, coisa inimaginável hoje. Depois também minhas férias eram trabalhar na padaria, ou trabalhar na pizzaria, trabalhar nos comércios, ou ver ele fazendo small business, os measures dele. Então eu tive foi muito introjetado o empreendedorismo em mim. E aí quando eu saí do direito, eu abri o escritório aos 21 anos. Coisa que ninguém faz, né? Você é inconsequente, né? Aos 21 anos você pode tudo, né? E eu abri o escritório. Então eu empreendi na advocacia algo que os advogados pensavam de forma diferente. A gente fez um escritório de desapropriação, fez um escritório de contencioso no Brasil todo, de questões complexas e simples. E eu consegui trazer muito analytics, o que se fala hoje de jurimetria, de data analytics, a gente fazia isso em 96, 98. A gente já tinha histograma, gráficos de analytics online para os nossos clientes, né? Então eu falava, como disruptar esse setor, né? E para mim era natural, assim, uma mente sempre inquieta, né? Como fazer diferente, né? E o que, na tua opinião, mudou de ser advogado há 30 anos do que é ser advogado hoje? Tem uma mudança grande, Baza. Eu acho que quando a gente estudou há 30 anos atrás, você não tinha, primeiro estava saindo o computador, eu lembro que a gente usava Lotus, depois tinha Excel, depois tinha Windows. O data e a facilidade de captar informações e como aprender no direito totalmente diferente, você tinha que ter poucos livros, a gente ia para o centro da cidade ver jurisprudência, passava a tarde pesquisando uma jurisprudência, hoje você Google e você tem em segundos o AI, né? A gente está num momento, eu brinco, mágico, não só na advocacia, mas dos negócios. Novamente a gente vem disruptar a nossa geração, né? Passou pelo celular, pelo computador, pelo celular, que não existia, e agora pelo AI, que vem trazer uma disrupção nos negócios. A advocacia, o mundo jurídico está sendo totalmente disruptado pelo AI. A gente faz coisas lá no escritório hoje, que eu estou no conselho, eu saí do escritório, são 27 anos empreendendo, depois tem a outra parte do empreendedorismo que a gente fala um pouquinho, mas hoje eu estou no conselho, tenho uma CEO que é minha sócia, e hoje a gente já tem captura de iniciais, extração de dados, resumo, só não tem a melhor defesa ainda feita, que é um projeto que daqui a pouco sai. Então, o advogado ele é muito mais um consigliere, um mentor, uma pessoa que traz a experiência ou expertise dele para o case, do que uma captação de dados e uma interpretação pura, né? Eu acho que é uma mudança muito grande para as gerações atuais que está operando no direito, essa mudança entre ter o conhecimento e aconselhar o businessman ou os negócios com a expertise de vida, expertise e know-how. Então esse é um desafio grande, porque o jovem, como é que ele tem expertise e vivência? Né? É isso que é o desafio atual. Né? Falando em desafio, você acredita que o sistema legal atual é suficiente para lidar com as complexidades do mundo moderno, né? Onde você vê as maiores falhas? Então, a norma jurídica ela sempre vem atrás do que acontece na sociedade. Essa é a regra, né? Então, primeiro se acontece a disrupção, acontece as mudanças na vida, né? E a normativa ela vem a reboque, ela vem depois consolidando isso. A gente tem o hábito aqui no Brasil, que tem muita legislação, né? A gente acha que a legislação não está preparada para a vida.
né, dos negócios. Na verdade, ela tem a essência, tem os conceitos, e o que você faz é a adaptação e a interpretação para a vida, e às vezes você muda alguma regra, alguma norma nova. Você tem um bom substrato legislativo no Brasil, aliás, tem muita regra no Brasil. O que precisa melhorar é a interpretação das leis, né? A jurisprudência disso, né? E o brasileiro, ele é muito dinâmico, né? Nosso parlamento, a nossa sociedade, ela é muito inquieta, então ela é criativa para gerar muitas normas e logo colocar. Você vê criptomoeda, você olha a disrupção do mercado financeiro que a gente está tendo com o sandbox de Pix e toda a tecnologia de CryptoCoin ou de coins aí, que o Banco Central está fazendo, a par de uma normativa, por instruções, né? Na legislação de AI, a gente está aí à frente das questões. Do LGPD, a gente está à frente das questões. Então, a sociedade responde. Eu acho que o parlamento responde e traz resposta para o empresariado. E aí, falando em sociedade, na tua visão, qual que é o papel da lei em relação à moralidade e ética nessa sociedade contemporânea? Eu colocaria qual o papel dos nossos líderes e do judiciário nessa moralidade, né? Eu acho que a lei ela está lá, está colocada a norma jurídica. O que cabe é como a gente interpreta, como a gente executa e o exemplo que a gente dá, tanto do judiciário como do executivo e do legislativo. A gente está vivendo agora em 2023, um governo que não é o mais aderente à ética, né? O passado. Então isso tem um reflexo à sociedade. A norma jurídica, ela prescreve, está lá. Ela está lá determinando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se você aplica ela bem ou não, e como você interpreta ela, que é o grande desafio. O nosso Supremo tem grandes desafios aí para se reposicionar ao meio da norma ética, né, do Brasil, né? Isso tem um reflexo na sociedade muito grande. E Ventura, como é que você consegue equilibrar esse teu lado racional nesse mundo de fatos e dados com um lado de mais sensibilidade e reflexão que você também tem muito forte? Bazar, não sei, cara. Eu acho que isso é meio natural, assim. É uma coisa. Eu tenho uma habilidade natural de analisar dados. Eu gosto do lado financeiro, né? Eu gosto de matemática financeira, eu gosto de matemática, eu gosto de estatística, né? E, por outro lado, eu sou um cara que pega a mochila e vai para a Ásia se perder em algum lugar, ou vai para algum lugar remoto do mundo, né? Então, quando você... Acho que tem uma convivência boa com isso, e um lado também... Eu busco sempre o humano, o ser humano, sabe? O coração, do que você é feito? Quem é você? Né? Qual é a sua missão aqui, o seu propósito? Qual é o seu coração? Né? O resto, todo mundo tem seus desafios, né? É empreender, fazer negócios, propósito de ajudar, a pessoa mais gananciosa ou menos, mais, né? Mas conseguir analisar a vida e pensar, acho que é o que vai fazer e faz a gente viver melhor, né? O mundo sempre foi complexo. A gente está vivendo agora a guerra, duas guerras importantes. Uma agora saiu da mídia e a outra está mais evidente. O mundo sempre foi de guerras. O mundo sempre foi assim. Eu lembro uma frase do Uri Horn, ele fala: a crise sempre esteve aí e a crise faz crescer, né? Mas ela sempre existiu. O que muda é como você lidar com isso, né? Então, minha mente é assim, cara. Minha mente é... E um ponto que eu não quero deixar escapar, a gente começou falando da montagem do escritório, construir um escritório, puxa, começando com 21 anos, mas tem um elemento que eu acho que é importante a gente colocar, que você é sócio da sua esposa. Sim. Construir um negócio já não é fácil. Sim. Equilibrar a relação de sócio e marido sem impactar empresa e casamento me parece mais desafiador. Me conta um pouco mais. Então, essa história é engraçada, né? Eu acho que deu certo porque a Ellen sempre foi minha amiga de faculdade e foi minha sócia. E depois de ser sócia, de 5 anos, que nós fomos ter um relacionamento, né?
Então, a gente já tinha o histórico de sociedade, de foco no negócio. Ela é muito focada no business, a Ellen, né? Ela sempre teve o sonho dela ter o escritório, ser uma advogada de sucesso. Ela é 15 anos referente entre as melhores advogadas do Brasil, ganha diversos prêmios, bem melhor do que eu como advogada, bem melhor, muito mais inteligente. Fez mestrado, nota 10, sempre, né? E assim, eu acho que por a gente ter sido sócio antes, o relacionamento veio depois. Então, primeiro a sociedade, o negócio e depois o relacionamento. E a gente tinha, desde o início no escritório, processos de trabalho. Tanto que a gente tem o ISO 9001 em 2008. E não é porque tem ISO que tem processo, que a gente pensava em melhoria contínua. Esse é o grande aprendizado que a gente inculcou na nossa cultura e colocou, é melhorar continuamente. Você vai errar, revê o erro porque erra, mede e arruma e seja melhor que a cada dia. Amanhã um pouquinho melhor do que hoje. E é a cultura que a gente colocou no PG Advogados. Né? E então, para você ter ideia, o escritório era pequeno, tinha 10, 15 pessoas. Nossa assistente foi particular, foi saber que a gente era namorado depois de 2 anos de relacionamento, que a gente era super discreto, né? E aí o escritório foi crescendo, ela tinha áreas que ela cuidava, áreas que eu cuidava, então a gente foi dividindo as competências, atribuições e responsabilidades, né? Difícil, até um ponto que a gente chegou em casa e falou, olha, em casa a gente não fala de trabalho, então eu tenho um horário no escritório, e a convivência. E ela é muito mais inteligente emocionalmente do que eu. Então ajudou muito mais, é muito mais fácil. Né? E recentemente você passou a liderança do escritório para ela. Como é que foi esse processo de sucessão? Então, esse é um desafio, porque como são 2 sócios doers, né, fundadores, ativos e tal, eu, nos últimos 27 anos, eu sempre fiz coisas paralelas ao escritório, no meu after hour, que virou coisas relevantes, e a gente fala daqui a pouquinho disso. Mas eu já, há muito tempo eu falo, eu não sou mais um advogado, não me sentia mais um advogado tradicional, muito mais um gestor, um inovador e um consigliere. Tanto que as reuniões e os empresários, os clientes que a gente tem, eu participo muito mais na estratégia do negócio, que é natural na carreira de um prestador de serviço, né? Você tem conhecimento, experiência, depois você vira isso numa experiência fluida, né? Como o Arthur Brooks fala, né? Do conhecimento fluido, né? Então, e ela é advogada, ela ama, tem paixão naquilo, tem uma habilidade de gestão grande, emocional com o time, lidera, é uma referência jurídica e de liderança lá. Então, na parte dela, acho que tem um desafio de ela se sentir CEO, com algumas habilidades de gestão, que já eram natas minhas, e para mim, natural eu ficar na estratégia e ir para o conselho. Então, a gente tem um conselho consultivo, não é de administração, pelas implicações legais, mas é um consultivo, e ali a gente discute os temas macros, as estratégias, as metas, os KPIs, e eu ainda dou um suporte, óbvio, quase que diário nisso, né? Mas a gestão toda e a determinação do negócio é para ela. E a gente planejou isso durante 1 ano. Então foi feito um trabalho de coaching com ela. Eu também fiz coaching e mentoring também, recebi as 2 coisas. E ela tem ainda um mentor dela que acompanha ela como CEO, o papel dela como CEO, né? E é um exercício de 1 ano e se concretizou, está indo muito bem. E agora me conta desse lado empreendedor, né? Você tem algum framework, alguma estrutura para buscar esses novos investimentos e oportunidades que você entra aí de forma tão distinta? Basel, eu tive uma sorte assim de ter boas pessoas sempre ao meu lado, sabe? Deus nos protege dos maus, né? E nos atrai as boas pessoas, né? Eu tive uma sorte de ter bons sócios, muito bons sócios, e ao longo do tempo. Então, quando eu abri o escritório lá, fundei em 96, eu fazia 3 coisas. Eu tocava um comércio do meu pai, que ele chegou a ter 30 casas, então ele falou, o que você vai fazer? Cuida desse comércio aqui. E eu fundei o escritório e tinha uma factoring também. E depois... Isso com 21 anos. Isso com 21 anos. Eu fui até os 26 anos, assim, 27. Aí tive um burnout, que eu trabalhava de segunda a domingo, dormia muito pouco, 5 horas, às vezes 4, 5 horas todo dia, e trabalhava todo dia, né? Aquela coisa do imigrante, vem muito a raiz do imigrante, né?
E aí eu tive um burnout, parei, falei, pronto, fui pro psiquiatra, dormi 2 dias lá com o negócio que ele eu falei, nunca mais tomo isso, o que você me deu e tal, né? E aí eu me desfiz desse comércio, foquei na Factory, depois essa Factory virou um fundo exclusivo em 2000, e o escritório foi crescendo, porque ele era pequeno, imagina, 21 anos, tinha bochecha vermelha, garoto, Ventura, o pessoal fala, meu, mas a reunião é com seu pai, né? Você que é o doutor Ventura, falo, que garoto. Ia embora, levantava da mesa, tive várias situações assim de não, como, o que você acha que eu vou dar minha causa? Ainda mais desapropriação, que eram causas de 30, 40, 100 milhões. Eu falei, meu, você tá louco, menino, né? E então aí eu fui enveredando ao mesmo tempo after hour do escritório, quando eu saí do comércio, tinha a Factory, a gente abriu comércios com meu irmão, e o escritório era pouco para mim, sobrava a hora, porque eu vinha num ritmo de segunda a domingo. Então eu fundei esse fundo exclusivo, que eu adoro, finanças e mercado financeiro de capitais, né? E mercado de real estate, de incorporação. E aí, naturalmente, eu fiz boas alianças, bons sócios. Eu tenho um sócio de 15 anos de loteamento. Eu tenho um outro de incorporação aqui, também, praticamente 14 anos. A gente faz muita coisa aqui em São Paulo, né? Algumas áreas ali do real estate eu faço, que é strip mall, isso eu gosto, né? Então esses sócios vão trazendo negócios, né? Eu tinha aí uma facilidade de relacionamento, visão, gosto, entendo, faz um smart money, não é só money, é um smart money, é um empreendedorismo de vamos juntos, vamos resolver problemas. Eu acho que o jurídico traz muita capacidade também, smart para isso, né? Que era natural meu, eu fiz contratos e estudei muito direito constitucional e a desapropriação era meu foco, né? E depois disso, ao longo dos últimos 10 anos, eu abri para a floresta, né, de eucalipto, que é um outro bicho e muito legal, assim é a natureza. E o Venture Capital, que começa aí uns 8 anos atrás, 9, né, com 3 parceiros muito legais, que tudo que eles fazem eu vou atrás. Então ali é entender o que são as empresas, mas aí tem os veículos, né? Então essas pessoas, que é uma rede de relacionamento e de afinidade, são irmãos meus, são queridos amigos e sócios, muito bons profissionais excelentes, né? Que trazem isso e a gente tem uma convivência de anos, assim. Então é muita sorte, acho que foi muita sorte. Você se considera um cara desapegado das coisas, Ventura? Porque nessa busca pelo novo me parece um desafio também. Como é que você também deixa o que é o tradicional na caixinha certa? Então, você me fez lembrar uma frase, Baza. Eu fui muito criado com esporte, né? E um esporte que me fez muito na vida é o karatê, né? Por que o karatê, né? Porque o karatê, eu fiz o karatê tradicional, que você tem mukso, você tem sensai, o sensei, senpai da academia, respeito, esforço, resiliência. E o karatê do significa caminho da mão vazia, né? E o caminho da mão vazia, isso é pensamentos que eu tinha com 13, 14 ensinamentos ali, quando eu lia Confúcio, Lao Tse e tal, né? Que é assim, na vida, tudo você possui, nada você tem. Tudo você possui, você tem a posse temporária, mas nada é teu. Você está aqui e você possui temporariamente as coisas, você usufrui temporariamente as coisas. E isso introjetou muito dentro de mim, né? Então, o meu prazer maior é conseguir fazer diversos projetos e ajudar pessoas a crescerem nos projetos, do qual eu participei mais ou menos, eu dei uma força, eu contribuí humildemente com algum conhecimento, com alguma energia positiva, né? Mas, então isso é fácil para mim, falar de projeto de cripto, moeda, de eucalipto, de real estate, né? E de direito, né? O mundo de direito é o mundo onde eu passei grande parte, né? Horas e horas, mas os outros são muito alinhados com o meu pensamento, são muito naturais para mim, né? E puxa, Ventura, você é um cara que claramente, assim, conversando com você, você é um cara que se entrega às emoções, a busca por esse olhar humano. Uhum. O que você aprendeu sobre relações, seja amigos ou família?
Relações. Baza, a gente vai ficando mais cabelo branco, né? Então, eu coloco assim, relações, o ser humano, a gente é uma... Eu escrevi isso outro dia para um amigo, que o ser humano, ele quer ser Deus, né? Ou se aproximar de Deus, né? Ele quer ser onipotente, ele quer ser... Né? E a gente vai atrás de todos os tributos, né? Ou é dinheiro, que é o lado financeiro, ou é o poder, ou é o reconhecimento, ou é o prestígio, né? Você tem o Eclesiastes, a história dele é muito legal. O nome, eu sempre me chamo esse nome estranho, né? Eclesiastes, mas quando você lê o Eclesiastes, ele é a história de uma pessoa que foi a pessoa mais poderosa, mais rica, mais inteligente, bem culta, não a mais, mas entre os cultos ele busca isso, e depois uma das mais poderosas do tempo dele, e ele vai chegar no final da vida dele com o conhecimento que é o legado que ele deixou na vida. E o legado não no sentido que ele deixou para os outros, mas o que ele ajudou as pessoas a construir, né? Eu acho que os amigos é isso. O amigo é a pessoa que você se relaciona e você enaltece a boa parte dele, o lado positivo dele. O lado negativo, se você tem liberdade, você ajuda e troca com ele, porque a gente tem nosso lado, as nossas latinhas de lixo, né? E vice-versa. Então você espera do seu amigo uma correção, né? Você espera do seu amigo que ele te fale, pô, Ventura, você não fez bem aquilo, aqui não tá legal, você andou mal aqui. Porque se ele não falar, se não for seu amigo, quem que vai falar? Né? Você pro seu espelho, né? E da família, a família eu acho que são os amigos de sangue, são suas almas e espíritos de sangue que você tem que aprender muito, né? Passar esse aprendizado de amizade também, mas é dado, né? Você não escolhe. Então a família é sanguínea, é algo que putz, você fala, você chora, você fala, é seu amor de vida. Mas em termos de espírito e alma, de você ver eles crescendo, eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 16. O meu de 18 está em Londres, fazendo o King's College, e um baita desafio, tô com o coração cortado, ele está 2 meses lá, é assim, mas é um grande aprendizado. Então, emocionalmente, venha já para casa. Mentalmente, você está fazendo o melhor da sua vida e força, vamos lá. Né? O mais novo é um inquieto, está aqui aprendendo muito com o irmão e vendo esse distanciamento, mas eu acho que a família é onde você cresce com espírito e alma, num lugar seguro, e os amigos você cria essa segurança, esse ambiente de você poder olhar no seu amigo e ser sincero. Difícil isso hoje na nossa sociedade, não na sociedade brasileira, no mundo, né? No mundo de Instagram, no mundo de TikTok. As pessoas são muito superficiais, mas eu não tenho medo. Eu acho que as pessoas têm que olhar no olho e ser verdadeiras. Isso que constrói, isso é a beleza da vida. Né? E quando você se depara com essas questões difíceis, você tem algum processo interno para encontrar clareza? Sim, eu peço muito para os meus mentores, ou para Deus, eu rezo e peço para Ele me dar uma luz, falar comigo e primeiro acalmar a minha mente. Né? A gente tem que ter uma mente calma, um espírito, uma boa energia, porque a gente passa por períodos de energias turbulentas, né? De momentos que a gente sente, qualquer um de nós sentimos. Sente quando você não está bem, que você está com pensamento turvo, com energia pesada. Então, primeiro tentar se acalmar e limpar essa energia, quer seja indo para a praia, para a cachoeira, acendendo velas, enfim, o que você acredita na sua vida, incensos, né? Eu falo isso porque eu viajei muito à Ásia, Baza, e eu reparava muito, desde a Índia, Nepal, Bali, Jacarta, Indonésia, Tailândia, Camboja, o Sudeste, a China, quais são os rituais que as pessoas fazem para a vida delas, né? E dos problemas da vida dela. E todas buscam essa limpeza de energia para ter uma claridade. E eu busco isso. E assim, são conversas duras que você tem, chatas às vezes, mas necessárias, clean talks, e olhar no olho da pessoa e ser franco, né? Ser sincero e com humildade, porque a gente está trocando experiências de vida, né? Ninguém sabe
as coisas e ninguém sabe tudo. Você aprende e fala, isso aqui é bom para mim, isso pode ser bom para você ou não é bom para você e tudo bem, né? Mas eu te dei um insight ou te dei um pensamento para a gente trocar e eu gostaria que você me desse e aprendo com essas situações. No escritório, a gente já passou mais de 1.000 pessoas, a gente são 200 e poucas pessoas, a gente advoga, tem uma rede de network de mais de 600 pessoas no Brasil, nas outras áreas também, a gente fala com muita gente, tem muito contato, né? Pô, e o ser humano quer olho no olho, quer sentir, a gente sente, né? E você sente quando as pessoas são verdadeiras, boas, não estão com outras intenções. E cada vez que você vai ficando mais idade ou vivido, se você vive bem, você sente mais facilmente isso, né? Nesse processo de evolução, Ventura, qual que é a tua abordagem para lidar com arrependimento ou decisão do passado que você gostaria que tivesse sido de uma forma diferente? Então, eu tenho um desafio nisso. Meu pai era uma pessoa que ele teve alguns regrets da vida dele e ele falava muito isso. Mas depois, aos 70 anos, ele morreu com 82, aos 70, ele superou isso. Né? E às vezes eu entro naquele mood de energia. Pô, não fiz isso, devia ter feito isso, devia ficar me cobrando e me chicoteando, aí, me martirizando. Né? E eu uso muito o pensamento estoico, né? Que está muito em moda agora, né? Mas olhar e falar, cara, você fez o melhor naquele momento e a tomada. Errou, pronto. Você não vai errar na frente, né? E tem muito mais coisas legais e boas e acertadas do que não. E uma frase que é um clichê, né? Só erra quem faz, né? Eu vou errar muito. Eu falo para os meus filhos, vocês vão errar muitos porque vocês vão fazer muita coisa, né? E olhando isso, tem uma frase outro dia que eu ouvi, que você nasce e renasce diversas vezes nessa vida, né? Cada vez mais a juventude e nós, a gente vai se reinventar o tempo todo. Tem muitas coisas novas a serem feitas, né? Então é um renascimento. Hoje eu estou numa segunda, terceira, quarta renascimento das coisas que eu fiz. Então ter esse mindset que é legal. Eu fui advogado, eu fui dono de comércio, eu fui dono de factoring, líder. Hoje tenho a Grow It, que é um outro negócio, com várias coisas, e daqui 10 anos, o que será? Né? Ou daqui 5? É um eterno se reinventar, né? O AI está fascinante, né? Cada vez mais que a gente mexe nessa ferramenta, eu olho e falo, meu Deus, né? Dá medo, dá ansiedade, dá prazer de olhar aquilo. Ontem eu falei com meu filho, entra aí e vê o SUS-chefe do GPT. Ele falou, não, pai, você sobe a foto e ele já lê e te dá receita. Falei, sério? Sério? Eu estava tudo feliz para ele olhar e trocar. Ele está fazendo isso lá em King's College. Tem muita coisa legal para fazer nesse mundo, né? E nesse processo, Ventura, puxa, invariavelmente você citou filhos aqui e esse teu olhar. Quais são os valores fundamentais que você tenta transmitir para os seus filhos e como é que você faz isso? Eu peguei eles desde pequeno. Eles nasceram em 2005 e 2007. Mochila nas costas, eu levei eles para o Camboja com 2 anos, para Maldivas, para Laos, para Tailândia, Bornéu, ilhas, Nova Guiné, Rajampati. Sempre coloquei eles abertos no mundo. Ilhas longes e assim, tá aqui, pega o dinheiro, vai lá comprar, vai no mercado. Pai, mas eu não falo... Eles falavam inglês, estavam sendo alfabetizados desde pequeno. Sempre expus eles ao mundo. Foram mergulhar comigo desde pequeno. 5 anos estava esperando eu mergulhar com tubarão, mergulhava com tubarão, com snorkel. Eu nunca... eu sempre coloquei que eles eram capazes de executar as coisas. E valores, eu acho que ter resiliência, não ter preguiça, ter curiosidade, óbvio, humildade, ética, falar a verdade, né? Enfrentar as situações da vida. Então, coisas erradas que eles faziam, às vezes, para lá e agora você pede desculpa, vai lá e enfrenta. Não, pai, vai você assume a sua responsabilidade, ou seja, ter responsabilidade dos atos, né? Mas, principalmente, a curiosidade e energia de executar.
energia de fazer e ter a certeza que eles eram capazes de ter segurança. E a história das viagens, inconscientemente ou naturalmente, eles aprenderam isso. Porque eram meninos que estavam 5 anos numa ilha mergulhando com tubarões. Ele até tem uma história que um deles voltou para a escola, eles estudavam aqui numa escola inglesa em São Paulo. E aí falou, o Joaquim, a professora falou, o Joaquim é engraçado, é criativo, né? Ele falou que ele estava mergulhando lá em Palau e tinha um monte de tubarão. Como ele conta histórias legais, né? A professora falando, eu falei, não, mas ele estava mesmo. Como assim? Eu falei, não, ele estava mergulhando com tubarões grandes. Que demais. Né? E ele... Aí a professora ficou astonished, você ficou assim, né, tal, né, falou, como assim? Eu falei, eu levo eles, achou que eu era louco e irresponsável, né, tal, né? Então, assim, são histórias, andando de elefante no norte da Tailândia, sozinhos, com 7 e 6 anos, e o elefante cai no rio, tem muita história legal de aventuras, né, então isso trouxe naturalmente para eles coragem, saber que eles sabiam lidar com as situações, né. Então, passar para o meu filho curiosidade, esforço, né? Superação, valores éticos, família, respeito, humildade. Né? Eu sempre falo, você abre a porta do faxineiro ao presidente, do mais low ou da pessoa que está na rua ao mais elevado. Você fala com todos da mesma forma e com seu coração. Como assim, pai, com o meu coração? Fale com o seu coração. Olhe no olho da pessoa e fale com o seu coração. Fale com o seu espírito, com a sua alma. As pessoas vão te falar e vão te respeitar e seja você. Eles estão praticando isso. Eu acho que o José, que está em Londres, e o Joaquim, que está aqui, eles são meninos aí que falam dentro do nosso ambiente naturalmente com todo mundo. E falando sobre família, Ventura, teu pai foi uma figura muito importante na comunidade portuguesa. Uhum. Como é que você se sente agora sucedendo ele, aliás, sucedendo muito bem o seu pai? Como é que é se sentir respeitado e admirado como foi seu pai? Mas, eu não sei, eu acho que o meu retorno assim, com as pessoas, eu sou alegre com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Se eu sou admirado e respeitado, eu não sei. Aí é você que está me falando. Eu não tenho muita autoimagem, mas eu acho que, cara, você viver, trocar a experiência de vida e alegria, né, o seu knowledge, o que você conhece de pessoas, o que você conhece do psique e toda, né, e a gente se tornar um ser humano melhor e ajudar, né? Ajudar intelectualmente, ajudar falando não, né? Ajudar falando sim, ajudar emocionalmente, abrindo portas, né? Eu acho que essa é a alegria natural da vida, o retorno que você tem da vida, né? Então, se eu puder fazer isso nos próximos 30 anos, aí 35, eu vou ficar muito feliz. Muito legal. E acho que meus antepassados também, meus avós, minha mãe, meu pai... tem aí minha mãe da Galícia, né, tem origem celta, né, você anda ali, ela era branquinha, de olhos claros, né, e meu pai mais mouro, né, do Algarve, do sul de Portugal, mais árabe judeu, assim, com sobrancelha dobrada e tal. Eu acho que eles vão ficar felizes. Muito legal. E Ventura, me conta um pouquinho mais do impacto do IPO que nós participamos aí. Uhum. Poxa, você é bastante ativo, eu não poderia deixar de te fazer essa pergunta aí sobre o IPO na sua vida. O IPO foi engraçado, Basal. Eu te confesso que lá em 2010, 2012, eu vi pela primeira vez o IPO, né? Eu falei, esse negócio me chamou a atenção. Mas eu falei, tem um monte de negócios aqui, história de advocacia, o que eu vou fazer com CEO e empreendedores, né, empresas grandes e tal, né? Eu achava que eu jamais qualificaria, eu teria acesso a isso. E aconteceu naturalmente, mais uma história. Eu estava pedalando, né? Eu gosto de fazer vários esportes, e aí hoje ainda o ciclismo é um deles, kite, trekking, mergulho, o karatê estou voltando. Mas eu estava pedalando Haute Route, subindo os Alpes lá com frio, eu estava sem roupa de frio, estava chovendo, estava 2.800 metros. Aí eu paro a bicicleta, para um gajo assim do meu lado, escrito Roldão. Eu falei, eu estava com a bandeira de Portugal, eu tenho um passaporte, né? E não sei porque a inscrição estava com Portugal. Aí eu olhei assim, gajo, esse nome aí, tu é português, né, pá?
Ele, poxa, e tu? Aventura, prazer, tal. E tava frio, os dois tremendo, né? Já tava terminando o último call que era para subir. E aí virou um grande amigo, ele me convidou. Tinha um cliente querido, que é o Jorge, que eu não posso deixar de mencionar, eu gosto muito dele. É muito caro o Jorge. E ele falou, lógico, eu acho que você tem um perfil. George Nicole? Jorge. E aí os dois foram meu sponsor, mais o Alan. E aí eu entrei. E logo eu falei, que bicho é esse? Onde é que a gente está? Quais são essas organizações? E eu falei, são pessoas com todos os desafios, pessoas curiosas, empreendedoras, aceleradas, querendo fazer doers, né? Eu falei, poxa, que legal, aqui eu vou conseguir ter bons amigos aqui, né? E ao longo desse tempo eu tenho me engajado com as pessoas, é natural, como eu gosto de abraçar, de falar, de estar junto, de ter e trocar experiência, poxa, é um mundo amplo para isso, né? Que só tem pessoas muito aceleradas, curiosas, o knowledge, o que a gente troca de experiência. Tive algumas universidades que eu fui em Malta, em São Francisco já 2, 3 vezes, a gente estava juntos lá no GLC. Então você vê a quantidade de mentes curiosas, intrigantes, que gostam de fazer, criam impacto, estão buscando seus desafios, tanto os empreendedores, donos de negócio, como os CEOs, né? Que tem uma outra responsabilidade, um outro perfil também. E navegar entre eles, fazer esses amigos e trocar experiência e poder agregar alguma coisa, é um prazer. Assim, eu fico muito feliz. Esse ano a gente está no Learning, fazendo várias coisas. O ano que vem, provavelmente eu lidero um dos capítulos aqui. É um dos capítulos que eu mais gosto, porque tem de 50 a 85 anos. Eu adoro o pessoal dos 80 aos 70 a mais, que tem muita história, muita vivência, né? Então, aprender ao máximo e poder depois passar para os mais novos, né? Esse é um ponto que você falou aqui, eu não queria deixar escapar. Uma dica que eu recebi muito jovem, e para mim isso carrega muito, e a gente tem uma visão muito parecida, sempre foi o seguinte conselho: Baza, tem amigos com pelo menos mais de 20 anos do que você. Mas é amizade, não é contato. E eu acho que hoje a gente vive numa sociedade de bolhas, e a bolha também, quando a gente fala do etarismo, puxa, é tanta experiência que a gente pode ter com as pessoas que viveram mais e de alguma forma acho que falta essa conexão, da mesma forma como ser realmente amigo de pessoas com 20 anos a menos, mas eu acho que esse distanciamento de 20 anos, eu sempre fico refletindo o quanto que eu consigo, eu vejo que é algo que você se preocupa bastante também. Sim. Eu acho que tem muita experiência, né? Muita história. Acho que é muito sábio, Baza, da nossa parte, da sua parte, aprender com quem já errou, né? Aprender com as histórias. Você pegar quando você tiver 70 anos, quais serão os seus sentimentos? Você tem um amigo de 70, você está aprendendo quais são os sentimentos aos 70 anos, aos 80. Você vai chegar até lá. A gente vai viver e vai passar dos 50, dos 40 aos 70. E com aos 70 você fala, o que acontece com a sua família, com os seus desejos? Qual a sua visão de vida? Qual é o seu tempo das coisas acontecerem? E quando você vai para o de 20 ou de 30, o tempo é um segundo, tem que acontecer agora, tem que... O de 70 ou de 80, ele vai falar, não, calma, eu faço muito mais, um movimento muito mais leve, com um telefone, do que você está fazendo 30 reuniões. Mas foi necessário você fazer 30 reuniões para chegar com um telefone e fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa serenidade que vem para muitas pessoas bem-sucedidas com o etarismo é uma sabedoria de vida. Então, é um grande aprendizado. Vamos lá buscar e aprender, né? Adorei. E Ventura, para a gente fechar esse primeiro bloco, algumas fontes próximas me disseram que você tem apresentado o famoso medronho para os brasileiros. Me conta um pouco mais disso. Esse medronho é uma história, é um perigo. Medronho é o seguinte, é um berry que nasce no sul do Algarve, no sul de Portugal, que é o Algarve, nas montanhas. E ele não é plantado, ele não é cultivado. Agora virou trend agora em Portugal de novo, estão lá fazendo e tal. Mas é uma árvorezinha que ela dá uma fruta vermelhinha, meio espinhosa, parece uma lixia, só que ela é redondinha, assim. E ela é feito um spirit dela, uma grapa dela, né? Ela é decantada e ela é muito saborosa. E ela
é uma coisa forte, de 45 a 50, 52, depende de quem produz. Praticamente um absinto. Praticamente um absinto, né? O absinto é um pouquinho mais, mas é o do Brasil, o absinto do Brasil, que não pode chegar a 70. Isso, é isso. E são meus primos que fazem, são parentes que fazem lá, porque não tem escala industrial. Então é uma bebida artesanal, é muito tradicional do Algarve, mais de 100 anos, isso, né? E ela é rara, porque ela não tem escala de produção e de plantio, né? Então, você vai provar em casa, tá aqui já o convite, né? E o pessoal tem apreciado, bem gelado, congelado, ela fica licorosa, é um néctar. E é uma porrada, né? É um néctar dos deuses, vamos chamar assim. Muito bom. E Ventura, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time? Sabe que eu mudei essa pergunta e hoje eu tenho pedido muito mais a eles e perguntado muito mais qual a ambição. Qual a ambição? Onde você quer chegar? O que você quer? Qual a sua ambição? Por quê? Não sei, pós-pandemia, eu acho que as pessoas estão vivendo muito, né? Curtindo muito a vida, nada de errado nisso, né? Mas aquela história do Gianetti que eu falei do valor do amanhã, gastar hoje e pagar amanhã, ou poupar hoje e gastar amanhã, né? Eu acho que as pessoas estão fazendo a primeira opção, né? Gastar hoje para poupar amanhã ou para trabalhar amanhã. Ou ver o que vai dar amanhã. Ou ver o que vai dar amanhã, né? Então eu tenho me atentado muito mais qual a sua ambição, porque se a pessoa tem uma ambição, e depois, óbvio, tem uma série de destrinchamentos disso, mas ela vai fazer acontecer, ela vai liderar, ela vai aparecer. E tem caminhos. O meu maior prazer, a gente tem hoje vários negócios diferentes. No legal, eu estou no conselho, tem a prática jurídica, que é o PG, a SEC, que é um secondment eu tenho sócias extraordinárias ali, que é de alocação de advogados em empresas, como secondment, e está indo muito bem, são realmente sócios muito expoentes. E o Brainlock é o braço de Legal Tech e de tecnologia, que tem um sócio também que entende muito disso e está os desafios de alavancar. E na outra parte do Grow It, que são os empreendimentos. Então, quando a pessoa tem ambição e, óbvio, conhecimento, tem todo o preceito cultural, ético e resiliência, bom humor, né? Também, né? Importante para você ter uma vida, né? Eu acho que ele vai levar à frente o propósito do trabalho. Senão, isso eu estou falando para o cargo C-level, para o cargo de gerência para cima, né? E é isso que eu procuro. E como o prazer é dar caminhos e abrir caminhos nos negócios para essas pessoas, poxa, vai lá e faz. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A primeira, a pessoa que copo sempre vazio, acomodada, pessoa que não tem ambição, pessoa que não tem curiosidade. Acho que são perfis aí que a gente já nem tem em volta, né? A própria organização já expele, né? Aquela pessoa que está ali, faz o necessário, não faça nada além, né? São pessoas que não ficam. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu fui muito chato já, né, Baza? Hoje eu tô mais legal, mas não sou chato. Sou um cara que eu vou lá e incomodo todo mundo. Eu era meus 20 e poucos anos, era impossível, devia ser um líder muito... Aquele cara que chutava, cutucava todo mundo, vamos, faz, é para amanhã, faz, acontece. Porque o meu ritmo era de segunda a domingo, 7 dias por semana, 20 horas por dia. Então, eu queria que as pessoas estivessem nesse ritmo em volta. Então, eu fiz muito atritos, assim, não de pessoais ou de ofensas, nada disso, né? Mas de incômodo de resultado, de incômodo de entrega. Então, eu acho que essa é uma das arestas ainda que pode ter, a premência do resultado e acelerar as entregas. Então, essa diferença de ritmo e de interesse, eu acho que isso é uma aresta que
que deve ainda permear e incomodar alguns liderados embaixo. Mas eu estou liderando menos pessoas hoje, então eu estou incomodando muito menos. Adorei. E, Ventura, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter aqui? Pô, eu gostaria de perguntar, tem muitas perguntas aqui, Vazar, mas assim, vou pensar nos meus filhos na hora, né? Fala assim, o que você fala para essa juventude, né? E para os youngers lá do IPO, que mundo que eles vão encontrar de trabalho, né? Quais são os soft skills ou hard skills, e que mundo que eles devem estar, ou onde eles se preocupam ou não se preocupem, né? Puxa, tem uma forma que eu gosto de pensar, você que é um cara que também adora estudar história, quando a gente olha a evolução da humanidade, os dois talvez principais preceitos que sempre foram colocados na hora de você passar uma geração para outra, eram basicamente dois. Como você ter a sua subsistência e o segundo, como você viver em sociedade. Então começa lá atrás, poxa, você precisava aprender a caçar, senão você não comeria. Depois você precisaria aprender a viver em sociedade, senão seria expulso do bando, logo você seria uma presa mais fácil. E depois isso foi evoluindo, né? Você não precisava aprender a caçar, mas precisava aprender uma profissão, você não precisava só fazer parte do bando, mas você tinha leis a serem seguidas, senão você não faria parte daquela sociedade. Só que uma característica que a história sempre teve é que as mudanças elas ocorriam numa velocidade que o que você aprendia de uma geração tinha muito valor para a próxima, então você tinha uma preocupação de passar e aquilo já era um elemento importante para que a próxima geração continuasse no caminho dela. Talvez pela primeira vez agora a gente está num nível de disrupção e de velocidade tão grande que talvez o que a gente aprendeu, seja sobre a nossa geração, né, do caçar e o de viver em sociedade, já não é suficiente para esses parâmetros. Então eu acredito que como pais, o nosso maior desafio é o famoso, como é que a gente ensina os nossos filhos a aprender, né? Aprender algo que a gente nem sabe exatamente o que vem. E para mim está muito ligado a cada vez mais a gente explorar o discernimento. Porque o discernimento, ele fica muito claro quando você se torna um empreendedor, que você está tomando decisões a todo momento, um líder que você toma decisões a todo momento, mas talvez esse agora foi escancarado com a inteligência artificial. Sem discernimento, você não faz um bom prompt. Só que discernimento tem a ver também com construção de experiência, de narrativa, de reflexão. E esse talvez para mim seja um grande elemento no mundo onde a gente vive numa era de um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Como é que você calibra justamente essa profundidade para você ter o discernimento, né, e que vem através de reflexão? Uma coisa que me vem à cabeça, talvez eu nunca contei para ninguém, qual é o processo que eu tenho para fazer as perguntas para os meus entrevistados aqui no podcast. Pô, Baza, como é que você faz essas perguntas? O processo que eu tenho, e às vezes é um pouco de como eu tento lidar com a reflexão do que vem pela frente de carreira, quem ainda não fez esse exercício que eu vou comentar agora, esse é um exercício muito comum que a gente faz no IPO, que é a linha da vida. Então, a linha da vida basicamente é você conseguir colocar dentro de uma narrativa os principais elementos da tua história de vida que fazem você ser quem você é hoje. E, aliás, super recomendo, quem nunca fez, por favor, procure e faça. E eu tento, com base em tudo que eu consigo coletar de informações de cada convidado, fazer a linha da vida daquele convidado e depois tentar pensar com a cabeça desse convidado. Falar assim, puxa, o que ele viveu, o que ele sentiu, mais do que ele passou, o que ele sentiu. E a partir daí, tentando calçar o sapato desse convidado, eu tento trazer, puxa, o que seria interessante explorar dentro dos pontos cegos que eu não consegui chegar ali da história daquela pessoa. Então eu venho tentando fazer muito esse exercício de pensar assim, puxa, como é que a gente se situa dentro de um novo ambiente onde talvez os empregos, muitos deles vão deixar de existir, mas o trabalho nunca vai deixar de existir. Então se o trabalho não deixa de existir, como que eu tenho a capacidade de fazer esse diagnóstico da necessidade? Eu consigo fazer uma análise, né, um gap análise entre o que é necessário e o que eu tenho. Eu busco fechar esse gap através do aprendizado e a partir daí eu tenho uma entrega.
que se a gente for olhar, talvez é um pouco da essência do empreendedorismo também que me chama muito a atenção. Então talvez são um pouco daqui dos elementos que me vem à cabeça para essa resposta. Fantástico, ótimo. Eu espero que eles usem bastante aqui. E já está recomendado ouvir essa parte aqui do podcast. Corta aqui e grava bem, porque realmente eu brinco, né? A gente teve alguns momentos de iluminismo nas últimas décadas, né? De novo a gente está com iluminismo com AI, né? É impressionante a mudança que vem à frente, né, Baza? Né? E Ventura, a gente chegou agora no momento Dona Ângela com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito porque... Porra, cara, eu não sou esquisito. Eu não sou esquisito, eu sou normal. Sou super normal. Quem te escutou até agora deu para perceber que você é um cara super dentro dos padrões naturais aí de dinâmica. E qual a maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Vários, cara. Eu já passei assim, desde reuniões que eu tinha 22 anos, o cara fala, vou levantar da mesa, não é com o seu pai que você está pensando que eu vou te dar minha ação de 100 milhões de reais, garoto, e bate a porta. Tá num ambiente de uma grande corporação, eu com 25 anos, apresentando dashboards e analytics de milhões para o board todo, e o presidente começa a escrachar diretor na minha frente, mais velho que eu, por causa dos resultados que eu estava apresentando. Eu falei, devia pedir para ele ler tudo que eu ia apresentar, não leu, e assim, a sustentação de tribunal, que eu já... Então, estou dando exemplos de diversos momentos da minha vida, né, de diferentes negócios. A sustentação de tribunal que o desembargador... Eu estava falando de A e ele achava que era de posse, que a gente estava no processo, e o presidente do tribunal dá uma chamada no colega e fala, cancela isso aqui que você não leu o processo. Então, um negócio vexatório, há perdas no mercado financeiro, quando eu estava grandes, recente com a pandemia, desafios grandes de desmobilizar toda a empresa, colocar todo mundo online e o que fazer ou não, né? A gente virou o escritório, já era, mas em um dia estava todo mundo online, vários negócios fizeram assim, prestação de serviço. A gente tem a área de locação no real estate, negociar, então muito estresse assim, de tomadas de decisões. E você, eu sempre falo, você não tem o certo ou o errado. Não tem na vida certo e errado. Tem consequências. Você vai tomar decisões e são consequências. Se aquela decisão é a mais assertiva ou a menos assertiva, ou a mais correta, a mais aderente ou menos, você vai olhar as consequências na frente, né? E você vai lidar com isso, né? Então, isso constantemente a gente está tomando essas decisões. Eu tive diversos frios. Já comecei o ano com anos atrás, 20 anos, 15 anos atrás, com metade da receita, de um dia para a noite, porque perdeu um cliente. E você começar janeiro com a equipe lá e metade da receita do negócio. E fala, e agora? Né? E Natal chorando, negociando com empresas japonesas, empresas da Finlândia, empresas grandes. Os caras, é isso, acabou, tchau. Então, assim, cabelo branco não é pintado, Brasil. Tem muito cabelo branco aqui porque não foi pintado, cara. Tem muito estresse aqui. E Ventura, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Cara, eu jogo com as pessoas. Eu adoro o ser humano. Pode me colocar, eu não vou... pode brilhar mais ou menos, mas me põe com pessoas. E para executar as coisas nas empresas, isso é natural meu. Mas me põe com as pessoas onde eu amo. É engraçado isso, porque na minha organização eu passei muito tempo demandando muito das pessoas. E elas não entendiam o que eu gostava delas. Talvez eu não representava tanto. Hoje eu consigo fazer mais com o coração mole. Mas eu acho que a potência minha é estar com as pessoas. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que não é ser um pleonasmo, mas seja verdadeiro.
Acho que no mundo atual, não dá para você entrar num board e se achar que você tem um behind the scene, tem uma segundo plano. As pessoas percebem isso rápido. Não dá para você dar risada quando você está chorando. Você fala, putz, você é demais quando você está chamando o cara do pior ser humano possível. Seja verdadeiro, enfrenta as consequências disso. Acho que no mundo corporativo e no político, né, é o que menos tem, né, e cai a máscara, né, cai a máscara. Né, não se sustenta. Talvez só para aquelas pessoas que não têm ainda não chegaram num desenvolvimento de sensibilidade de ler, as outras pessoas, elas querem não ver ou não veem ou não querem ver, mas no fundo elas sabem. Então seja verdadeiro. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu leio muito. Do lado da minha cama tem uns 40 livros no chão, sem brincadeira, na estante tem mais uns. Eu compro o livro, minha secretária, minha assistente, todo dia ela está comprando 1 ou 2 livros, ou 3 vezes por semana, 5, 6 livros. E são livros assim, desde a história, são livros de economia, são livros de felicidade do Arthur Brooks, são livros de psicologia financeira do Morgan. O Morgan lançou um novo agora, exatamente nessa linha do que o que vai sempre existir, né? O Morgan House tá para chegar agora, eu vou ler. Acabei de ler um sobre foco, que é um negócio muito legal, falando desse mundo de mídia social que a gente está. Então eu procuro várias fontes nos livros, nos comentários do WhatsApp, a gente tem aí vários inputs, né? Uso alguns podcasts, alguns apps de resumo, mas eu confesso que eu gosto de livro mesmo, nem o digital, eu gosto de pegar o livro físico e tá ali. Então eu compro o livro e tá ali do lado, e em alguma hora eu vou estar lendo eles. Então isso. E depois jornais e também os mailings, né? Tem Bloomberg, The Economist eu já nem ouço mais, mas eu pego uns 4, 5 jornais de fora, CBN de mercado financeiro. E, bom, tem diversas fontes aí, eu fico. E aí depende do dia mais, ou do momento mais leve ou mais light que eu vou para um lado ou para o outro com esses livros. Adorei. E Ventura, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Pô, eu já pensei só os old guys, né? Tem o Alan Belda, eu acho que é fantástico a história dele, a mente dele é fantástica. O próprio Jorge, mas ele vai ser difícil trazer ele aqui. Difícil convencer ele a vir falar. Né? O Rodão acho que você já trouxe, ou não? Não, o Rodão eu estou batendo agenda com ele. Ele vai voltar agora de viagem, ele não vai escapar. Eu já troquei mensagem ontem com ele. Vou brigar com ele. Agora já pode falar, você sai daqui e já fala assim, Rodão, o Baza falou que você não vai escapar. Vou provocar ele. Agora que eu vim, ele vem. Agora que eu vim, ele vem. Acho que são 3 nomes aí que você conhece próximo para trazer. E aí... uma história também muito legal. O Salo é muito legal, o Salo Seibel tem uma história, né? Pô, que lista, muito bom. Já te passo mais daqui a pouco aqui. E Ventura, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? É a paz de espírito interno. Eu acho que eu passei os últimos 4 anos, foi bem tumultuado para mim, porque meu pai faleceu em 19, né? Então são 4, 5 anos, né? 4 anos. E aí, em 20, a gente teve pandemia. Né? Então eu saí do luto, caí na pandemia. Foi muito difícil o luto do meu pai. Foi um negócio bem desafiador, porque pai, não é porque é pai. Cara, meu primeiro luto de verdade e meu pai. Então foi duro. E aí a pandemia foi muito duro. Né? Tivemos diversos desafios. E depois, em 22, começando a recuperar, eu sinto lá em outubro, isso é uma história muito, posso falar, mas é muito... Em outubro eu acordo e ligo para o meu irmão e falo, mamãe vai morrer o ano que vem. Por que você está falando isso? Eu falei, não sei, cara, estou te ligando para você se preparar. Mas você tá louco? Eu falei, não. Aí, em fevereiro, ela passou o Réveillon com meus filhos e faleceu em abril agora.
Então, assim, foram 4 anos de muito intensos em termos de vida, né? Os 2 pais falecem, a maior crise que a gente passa, tal, e os desafios de trabalho, de se reinventar. E no meio disso tudo, faço 50 anos, você se reinventa, tenho essa transição, né, que foi feita de sair do advogado e ir para o conselho e se assumir como empreendedor. Isso é uma história que não parece assim, mas não é. Isso foi um treino forte, né, de conscientização, de coaching e tal. Até aquela coach que é do Abílio, esqueci o nome, da Cidinha, me ajudou muito. Né? Depois também um IPO, o Alexandre fez um mentor e foi dele da onde surgiu a ideia de falar, coloca isso aqui num site. Né? Então, você ter paz interna, uma autossatisfação interna, você vai trazer felicidade para fora. Né? E o treino de paz e uma mente calma, um espírito calmo e uma alma, eu não tenho a receita. São diversos caminhos e cada um vai ter o seu. Me ajuda muito fazer karatê, do que eu me afastei, eu tenho que voltar. E eu lembro muito do Zen budismo, do shintoísmo, que eu li um pouco, mas Lao Tse, Confúcio, e hoje o estoico, que me remete mais aprendizado recente. Então, eu busco essa paz de energia interna e aí eu vou estar feliz. Que aula, adorei. Ó, Ventura, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Obrigado, querido. Um óculos da Lacoste aí, a Marchon, do nosso amigo Marcelo Kitsuda. Tá chique, cara, separaram aí um óculos para você, eles são produtores. Agora eu fico até mais jovem. Agora ficou mais jovem, eles querido, fabricam e distribuem os óculos da Lacoste. Falam assim, manda esse pro Ventura que ele vai gostar e a cara dele aí. Muito bom, estão sempre com a gente. Tô voltando a jogar tênis, Lacoste me lembra tênis um pouco, então, Marcelo, obrigado, Bazar, muito linda. Valeu. Muito obrigado. E pra gente fechar aqui, Ventura, as pessoas que gostaram dessa conversa, como é que elas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, tem tem a growit.investments, tem meu telefone, você tem aqui meu e-mail, o PG Advogados está lá, onde também tem contato, eu estou mais... E os projetos que vêm pela frente, eu estou muito empolgado com o Venture Capital, eu estou muito empolgado com agro, com de floresta. A incorporação é nato, acho que São Paulo fala por si, aqui a gente constrói 90 mil apartamentos por ano. Eu não sou um incorporador, eu sou um investidor com meus sócios, então isso eu gosto de participar dos projetos. E depois ver o sucesso dos meus filhos, né? Ajudá-los a eles crescerem. E o ano que vem eu devo estar aí me dedicando um pouquinho mais ao IPO também. Então, um projeto talvez de impactar nossos colegas aí nas empresas, ajudar a impactar as empresas a mais um pouquinho. Puxa, demais, Ventura. Pô, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo por abrir a tua agenda. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, manda nos grupos de WhatsApp que tem muita coisa bacana e principalmente, obrigado pela amizade aí, por um papo tão bacana que eu pessoalmente saí muito impactado com muita coisa legal que você trouxe. Obrigado, Bazar. Eu que agradeço a oportunidade, os seus ouvintes também. É uma alegria poder compartilhar as histórias de vida e rumo aos próximos 35 anos. Vamos juntos. Vamos embora. Valeu.